Oi, gente, como vocês estão? Meu nome é Brenda, eu sou do Liga Aceita Café, meu arroba vai aparecer aqui na tela pra vocês. E meu arroba da roxinha também, onde eu faço lives. De segunda a sexta-feira está aparecendo por aqui também. Me acompanhe nessas duas redes, a gente fica mais próximo. A gente troca várias figurinhas, tem vários stories legais, vários posts também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nesse vídeo eu resolvi trazer pra vocês os livros favoritos, os livros que eu mais gostei dentro do ano de 2021. Não só os favoritos, mas os livros que eu mais gostei durante o ano todo. Uma coisa que vale falar também é que tem muito livro que a gente termina de ler, dá uma nota, passa um dia, 2 dias, uma semana, a gente fica pensando sobre o livro e ele cresce dentro da gente, a gente acaba favoritando ele bem depois, sentindo o quão foi importante aquela história na nossa vida. E isso também ocorre de forma negativa, às vezes a gente favorita um livro na hora, a gente pensa, acho que não valeu toda aquela nota, acho que não foi bem por esse caminho, acho que poderia ter sido melhor. Então tiveram alguns livros que isso aconteceram positivamente pra mim. Logo no início do ano de 2021, eu já favoritei, foi em março, eu favoritei esse livro aqui, que vai estar aparecendo aqui, que é A Garota do Orfanato Sombrio. Eu tava pra ler esse livro fazia muito tempo, desde 2018 mais ou menos que eu estava namorando esse livro. Eu ia na livraria, eu via ele, pensava em comprar, não ficava nessa. No fim, eu acabei lendo em e-book e eu gostei demais, demais, demais. É uma garota que ela acorda em um lugar onde ela não sabe onde se passa, onde está, quem são as pessoas que estão olhando pra ela. Ela vê que são crianças também, ela também é jovem, se não me engano, ela tem 12, 11 anos, uma coisa assim, ela é nova. 15, alguma coisa assim. E aí ela fica pensando onde estão os pais dela, que ela precisa voltar pra casa dela, que ela precisa retornar e tudo mais. E aquelas crianças não falam muito, nada, não respondem as perguntas dela de nenhuma forma. E aí, depois de um tempo que ela vai entender que ela morreu, então os pais dela não estão lá. E ela fica tentando voltar, tentando se comunicar com os pais. E as crianças também não estão mais vivas. E estão ensinando ela a lidar com isso. Ela vai descobrindo outras coisas também. Porque meio que eles têm uns poderes ali, né? Tem essa coisa toda. Então a história inteira é muito legal, muito gostosa. Eu favoritei muito na época. E assim, eu não vi motivos depois pra tirar esse favoritismo. Mesmo pensando hoje que a história não é tão incrível assim como eu achei na hora. Mas eu gostei muito dele a princípio, então fica uma recomendação pra quem gosta de coisas fantásticas, de histórias mais sombrias também, de certo ponto. Próximo livro que eu vou estar mostrando pra vocês é este aqui, ó, 16. Esse livro, ele é da Rachel Vincent e ele não tem continuação ainda aqui no Brasil. E não tem nem previsão, eu acho que esse livro já foi lançado aqui desde 2018 e não tem previsão ainda de uma continuação aqui. Mas eu achei esse livro incrível, eu gostei demais da história, eu gostei da forma que ele foi conduzido. E é claro, cada um tem sua bagagem, então para muitas pessoas pode ser que ele não seja um livro surpreendente, mas para mim ele foi. Ele vai falar sobre a história da Dália, nesse mundo perfeito aqui, onde eles tentam desenhar. Um gene, ele foi reproduzido várias vezes, então a Dália, o gene dela, ela tem 5.000 irmãs, então dependendo do grau hierárquico, são reproduzidos menos daquele gene. Então, se for uma diretora, por exemplo, só existe um gene, que é o da própria diretora. Agora, se for um cargo de policial, ou um general, ou alguém do exército, tem um número menor. E se for operários, trabalhadores comuns, é em grande escala daquele mesmo gene. E são DNAs perfeitos. Então, é como se eles conseguissem lapidar o DNA para ser um DNA sem defeito nenhum. Isso tanto fisicamente quanto em aspectos de saúde, por exemplo. Então, são de DNAs muito fortes, inteligentes e etc. Então, só tem qualidades e benefícios dentro desses DNAs. Todo DNA que eles consideram como deformado ou que tem algum problema, no geral, ele é descartado. Eu não vou falar muito mais sobre esse livro, porque tem resenha dele aqui sem spoiler no canal, então vocês podem conferir. Esse livro foi incrível, eu gostei muito. E como é uma série, ele tem um segundo volume só, se eu não me engano. Ele ficou com um final extremamente aberto, então eu gostei muito, mas nossa, queria logo a continuação dele. Por isso que eu não posso nem dizer se é exatamente uma indicação, porque você vai ficar tão frustrado quanto eu de não ter o final aqui. A menos que você leia em inglês, e aí você pega já o livro em inglês e você faça essa leitura, né? Mas se for nós, meros mortais, que lemos só a língua nativa,
a gente vai ter que dar uma esperada mesmo. O próximo livro que eu vou estar comentando com vocês, ele é um livro nacional, é da Babi Lacerda. Esse livro aqui, ó, que eu tive o prazer de receber, é Entre Estrelas, Amores e Recomeços. Ele é o primeiro romance escrito da autora, mas ela já é uma autora que escreve outros gêneros, também tem resenha no canal sobre esse livro aqui. Ele vai trazer tantas reflexões importantes, interessantes. Infelizmente, eu tinha lido em e-book, então eu não fiz marcações no livro aqui, eu tenho que transferir algumas anotações que eu fiz pra cá. Mas essa edição também tá incrível. Esse livro aqui me fez chorar horrores. Não só a mim, como todas as pessoas que estavam lendo junto comigo em leitura coletiva. Ele fez eu refletir em muitas coisas. Nossa, foi um livro incrível, incrível. Eu acho que eu posso até dizer que foi o melhor do ano, até o momento. Foi o melhor do ano. Eu tô olhando aqui pra ver os livros que eu separei pra essa lista. Mas, sério, gente, deem uma chance pra esse livro aqui. É incrível mesmo. E em e-book ele é super baratinho, então compensa muito. E, nossa, eu pretendo muito fazer a releitura desse livro também. Não necessariamente em 2022, mas o quanto antes, sim. Esse outro aqui eu ganhei da minha amiga Leia. Eu nem me lembro em que ocasião. Será que foi de Natal do ano passado? Não me lembro agora. Mas eu ganhei esse livro aqui da minha amiga Leia. Tem até o bilhetinho dela aqui dentro. Inclusive, ela me deu esse livro, mas ela mesma não efetuou essa leitura ainda. E eu já recomendei muito pra ela. Eu não cheguei a favoritar. Se não me engano, foram 4,5 estrelas que eu dei pra ele. Mas eu já fiz algumas marcações. Quem tá me acompanhando já há algum tempo e viu também que saiu um vlog marcando livros, eu mudei a minha forma de marcação, de anotação. Eu quero deixar o meu registro cada vez mais impresso no livro que eu estou lendo. E então aqui eu já fiz algumas marcações, mas agora eu tô marcando ainda mais. Porque aqui eu só marcava os cortes, né, que são os trechos que eu queria destacar. Mas agora eu tô marcando também cenas que fizeram dar risada, que fizeram chorar, que fizeram eu pensar. Tem alguns até que eu anoto num post-it e colo no livro. Então eu quero... E eu tô marcando também com marca-texto alguns livros, não todos ainda. Mas eu tô marcando e tá sendo incrível. Então, com certeza, se eu tivesse feito essa leitura já dessa forma, eu teria marcado ainda mais. É um livro que vai falar sobre amizade, além de qualquer outra coisa que vai estar sendo abordada nesse livro. Que, inclusive, tem alguns temas importantíssimos, como agressão à mulher, por exemplo. Esse livro ele aborda bem sutilmente, não é tão trabalhado isso na história. Mas ele vai abordar esse assunto também. Mas, acima de tudo, ele fala sobre amizade. Então, vai ter outros temas na história, amores... também entre casais, mas aqui a amizade é o que prevalece e eu amei muito ter essa experiência com esse livro. Gostei muito e recomendo pra vocês, pra quem ainda não leu. Próximo livro dessa lista é Harry Potter. Eu concluí a série finalmente esse ano. Eu estava no 4º livro em 2020, parei, fiquei horrores. E aí depois o 5º, 6º e o 7º livro eu li em 2021. Esse aqui, inclusive, foi um favoritado. Eu favoritei esse e favoritei o livro 6 também, se eu não me engano. Acho que favoritei. Eu amei muito esses livros. Esse aqui mexeu muito comigo, com o final também. É um livro, sim, que eu quero fazer releitura futuramente. Essa edição também é impecável, maravilhosa. Não tem nem o que falar de Harry Potter, que é uma história que todo mundo conhece, mas ele entrou pra essa lista. Eu falando dos favoritados do ano, não poderia deixar de falar de Trono de Vidro, que eu estou lendo a série. Eu já li 4 livros, e dentre esses 4 livros eu favoritei 2. Eu vou estar mostrando esse aqui pra representar todos os livros já, mas eu favoritei este aqui, que é a Lâmina da Assassina, e o 2º livro também. E esse aqui foi o que eu mais marquei até agora. Não vai dar pra vocês verem, ficar um pouco longe, cheio de luz. Mas tá cheio de flags, cheio de post-itzinhos, assim, que eu marquei. Eu não grifei esse livro ainda. Nenhum de Trono eu tô grifando. Mas eu gostei demais, demais, demais desse. E pra quem tá querendo começar Trono de Vidro, eu recomendo. Leia este primeiro pra depois ler os outros. Eu fui na onda de não ler depois do 2º. Mas com certeza, mesmo tendo favoritado ele, eu teria amado ainda mais se eu tivesse me surpreendido com as coisas que aconteceram aqui. Porque tudo que aconteceu foi como se eu estivesse vendo um flashback, porque eu já sabia tudo que ia acontecer nesse livro, exatamente tudo, tudo. Então, se eu tivesse lido ele primeiro, antes do 1º livro, eu teria gostado ainda mais. Só que a única frustração que você pode ter fazendo dessa forma é porque ele tem muito mais ação do que tem no 1º livro. Então, quando você começa a ler Trono da forma cronológica, que é pelo 1º livro, você sabe que é um livro de introdução,
tranquilo. Então a história vai crescendo. Então leia esse, depois ler o primeiro, pode ser que você se frustre um pouco, mas não desista porque tá incrível, tô amando e favoritadíssimo. Agora, pra fechar com chave de ouro, por enquanto até o momento, eu pretendo terminar Hobbit ainda esse ano. Esse vídeo está sendo gravado no dia 29, então provavelmente, se tudo der certo, até o dia 31 de dezembro eu já terminei Hobbit. A ideia é essa. Então, não sei se eu vou favoritar. Tô gostando muito até o momento, né? Mas o último favorito, o último livro que eu amei muito em 2021 foi Mulherzinhas, que também tá todo marcado, tá cheio de post-its, cheio de marcações. Esse livro aqui eu comecei a ler em 2020, abandonei ele, ficou quase um ano abandonado, se eu não me engano até deu um ano de abandonado. Eu até pensei em mandar o livro embora, gente, olha que loucura. Pensei em mandar o livro embora, porque eu falei que não tava fluindo, a história era muito bobinha. Porque realmente esse livro é assim, você tem que ler sabendo que ele é uma história extremamente leve, é praticamente infantil, porque a história aqui são de 4 irmãs entre 11 e 17 anos, então a história é extremamente girando em torno disso. É uma família cristã, isso é abordado em alguns momentos da história, bem pouquinho, mas dá pra você perceber que é uma família cristã. Então os costumes da época também, foi escrito em 1860, se não me engano, 69, algo assim. Então ele é um livro antigo, então muitos costumes são muito reservados à época, então não tem muitas coisas acontecendo, realmente não tem grandes reviravoltas, é uma história só de amor, tem muito amor nessa história, é muito leve, muito gostosa. Eu pretendo ainda fazer um vídeo falando mais sobre ele, né, explicando um pouco mais sobre ele, mas ele ganhou meu coração. Depois que eu entendi essa forma de ler o livro, eu retomei ele desde o início, em dezembro, e terminei ele em 15 dias, eu fiquei até orgulhosa, ele tem quase 700 páginas, são 675 páginas, e eu gostei muito, 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 ele ganhou sim meu coração, e eu pretendo também fazer uma releitura dele, quem sabe, alguns anos aí na frente, né, porque finalmente consegui terminar, né, então a gente não sabe quando que vai fazer a releitura. Mas tá a indicação pra quem quiser ler esse livro, gente, é maravilhoso, é incrível. Lembrando que o link de compra de qualquer um desses livros está na descrição, entrem por favor pelo meu link, apoiem meu trabalho, me ajudem, por favor. Lembre de mim na hora de comprar qualquer livro na Amazon. E agora maratonem este vídeo que vai estar passando aqui, tem esse e outros vídeos incríveis nesse canal. Beijos e até o próximo!